Polêmica de arbitragem é um assunto que domina e sempre dominou o futebol brasileiro. Não tem um final de semana que você fique livre de ouvir falar que teve pelo menos um jogo da rodada com alguma polêmica, alguma marcação indevida ou no minimamente suspeita de algum árbitro que tenha prejudicado ou beneficiado o time A ou B do Campeonato Brasileiro. E como isso acontece há muito tempo, torna-se uma indignação em questão de nenhum dirigente de clube, ou principalmente de presidente da CBF, tomar uma providência em relação a isso parar de acontecer. E como isso acontece há muito tempo, cria-se uma nova teoria de que talvez estejamos vivendo uma nova máfia do apito. E será que isso é verdade? A gente está vivendo uma nova máfia do apito no futebol brasileiro igual àquela de 2005? Ou seja, será que talvez o John Textor ele tem razão em falar que o nosso futebol está passando por algum tipo de manipulação? É isso que a gente vai responder aqui nesse vídeo. Primeira coisa, os eventos são recorrentes, isso é um fato, ou seja, toda rodada tem erro de arbitragem. Cara, é inacreditável. Não tem uma rodada que escape. Seja por marcação indevida de pênalti ou impedimento, uma falta que foi fundamental para a origem de um gol de um certo time, ou a não marcação de uma falta, ou por erro indevido do VAR, né? Por usar de forma indevida o VAR. E isso é tanto o árbitro de campo quanto o árbitro de vídeo, né? Ou dos próprios bandeirinhas. Ou seja, um conjunto como um todo não funciona. Mesmo tendo o auxílio do vídeo, não funciona, né? E aí, como isso sempre acontece, cria-se na cabeça do torcedor, cara, o futebol está sendo manipulado. E para a gente entender esse esquema de manipulação, a gente precisa voltar e entender como foi o maior esquema de manipulação da história do futebol brasileiro, que foi a máfia do apito de 2005. A máfia do apito, ela funcionava da seguinte forma. Era um grupo de apostadores, tá, reunidos, que tinham como objetivo final ter o próprio benefício financeiro. Ou seja, não estava ligado exatamente a um time A ou time B, mas sim um benefício próprio. E que não movimentava tanta grana quanto agora, nem chegava perto, tá? Para vocês terem ideia, o pagamento aos árbitros por manipular partidas e ficarem ok nos resultados, ou seja, os resultados realmente acontecerem, era um pagamento em torno de 10 a 15 mil reais, tá? Coisa que hoje em dia não chega nem perto. Mas esse grupo de apostadores, liderados por um cara chamado Faids, né, um empresário na época, eles visavam praticamente dois árbitros, tá? O Paulo Danelon e o Edilson Pereira de Carvalho. Esse ficou conhecido como o rosto da máfia do apito de 2005. E essa máfia do apito, ela atuou em diversos jogos, coisa que até hoje fica complicado de entender o tamanho do estrago, porque na época das investigações foram apontados que foram prejudicados os campeonatos brasileiros da Série B, Campeonato Paulista, Libertadores, Campeonato Brasileiro. Por quê? Porque os dois árbitros, principalmente o Edilson Pereira de Carvalho, tinham chancela da Conmebol. E não só da CBF. Como ele tinha chancela da Conmebol, ele poderia apitar jogos sul-americanos. Então teve sim jogos da Libertadores que foram manipulados, mas não conseguiram ser pegos, né? Por quê? Porque a Conmebol não quis se meter na investigação que estava rolando e nem a FIFA. Então ficou sob a chancela somente da CBF. Então, esses dois árbitros recebendo pagamentos desse grupo de apostadores começaram a mexer em alguns jogos, dando uns pênaltis esquisitos, marcações esquisitas, pênaltis que claramente não existiam, ou como o bandeirinha, por exemplo, não estava fazendo parte do esquema, e o árbitro ia lá e dava alguma outra coisa, e ficava aquela correlação, né? Só que passava rodada a rodada, via-se claramente que os erros estavam acontecendo. E aquilo estava acontecendo de forma constantemente. Tanto que dizem que no Campeonato Paulista foram mais de 40 jogos que foram prejudicados. Tá? No Campeonato Paulista.
o maior estrago que foi causado. Porque naquela época tinham muitos jogos estaduais, etc. Então, o estadual durava bastante também. Porém, ficou focado na investigação que seria somente para o Campeonato Brasileiro. Então, como isso estava acontecendo constantemente de forma suspeita, levanta-se a hipótese de que estava havendo um esquema de manipulação. E esse esquema de manipulação foi jogado na capa da revista Veja e assinada a matéria pelo André Rizek. O André Rizek hoje é apresentador do Sport TV, aquele mesmo. Então, ele é que começou essa investigação. Jogou na capa da revista Veja, a famosa capa A Máfia do Apito, esquema de manipulação do futebol brasileiro, e aí vai e autoriza para o Ministério Público começar a pesquisar e investigar, tá? O Ministério Público que aciona o STJD, Supremo Tribunal de Justiça Desportiva, é como se fosse o STF do futebol brasileiro, e começa-se a ir em cima desse grupo de apostadores e acabam descobrindo as conversas que estavam esses dois árbitros que eu citei, tanto o Danilon quanto o Edilson Pereira de Carvalho. E lá você vê que os pagamentos eram feitos, as promessas eram feitas, quantos jogos, e tanto que o Edilson, ele fala no depoimento dele que ele só entrou para isso porque ele tinha uma dívida de mais de 40 mil, e aí conforme isso foi acontecendo ele conseguiria quitar essa dívida, etc. Só que, como eu falei, a investigação rolou apenas para os jogos do Campeonato Brasileiro porque estava rolando. Jogos do Campeonato Paulista, jogos da Libertadores já tinham terminado, porque naquela época a Libertadores ainda terminava no meio do ano. E aí você teve que refazer praticamente todos os jogos. Por quê? Porque não se sabia se todos os times haviam sido prejudicados ou se foram beneficiados. Então, para não saber, como não sabiam exatamente, por exemplo, o que o Edilson tinha feito, se ele marcou um escanteio, se ele marcou um lateral indevido, não sabia exatamente, resolveram marcar tudo. Nisso que remarcou, o Internacional, que tinha pontos à frente, acabou ficando atrás do Corinthians. Mas o Corinthians não tem nada a ver com isso, tá? O Corinthians não foi o Corinthians que pagou o Edilson Pereira de Carvalho para ele poder manipular os jogos. Não. O Corinthians apenas foi uma vítima de tudo que aconteceu. Com os jogos remarcados e os placares, obviamente, vários placares se alteraram dos originais, o Corinthians terminou o campeonato à frente do Inter. Então o Inter alega que foi prejudicado sim e que ele é o legítimo campeão, tá? Mas esse não é o foco em si, de alegar quem foi o campeão brasileiro de 2005. Mas sim que isso foi um esquema que botou em xeque a nossa arbitragem, tá? Tanto que a partir daí o termo juiz ladrão, ele é muito usado hoje nos estádios, mas muito por conta disso, tá? E o que isso tem a ver com o mundo de agora? Tem a ver se a gente pegar a palavra apostas, tá? Lembrando, o que eu tô falando aqui é com base em teorias que as pessoas já estão começando a notar devido à não resolução do problema sério de arbitragem. Mas a gente precisa trazer explicações aqui com base nos pontos de vista e não cravar uma verdade absoluta, beleza? Então por que as pessoas estão fazendo essa relação? Por conta da palavra apostas. Tá? Se naquela época foi causado um estrago absurdo no futebol brasileiro, por conta de um valor considerado baixo, como falei, pagamentos eram feitos de 10 a 15, 20 mil, hoje com o tanto de movimentação que apostas são feitas de forma listas ou ilícitas, né? E a gente está vendo famosos preços por conta disso, a gente começa a ficar um pouco desconfiado, principalmente quem tá na internet lidando com isso, tá? E aí você dá margem para coisas feitas como, por exemplo, o John Textor. O John Textor, ele há pouco tempo apresentou um relatório mostrando para a polícia que o futebol brasileiro teria uma manipulação. Só que tem um erro aí. O John Textor, ele apresentou um relatório com base em achismos,
que não tem nenhuma prova, tá? Pode ser um relatório usado até a página B, que ele fala que na Europa isso é utilizado, ok, mas não é feita como uma verdade absoluta. Então a gente não pode cravar com base no relatório do John Textor. Outra correlação, como eu falei, são as casas de apostas. E aí você vê que, por exemplo, você vê uma casa de aposta patrocinando o Brasileirão, uma casa de aposta patrocinando o time tal e etc. Você começa a ver e pesquisar o quanto que isso movimentou, por exemplo, em 2023. Tem uma notícia, a matéria da Forbes, tá? Que as casas de aposta movimentaram em torno de 120 bilhões de reais, 71% a mais do que no ano de 2020. Você vê que esse esquema, você vê que esse mercado está crescendo cada vez mais. E lidando com casos de apostas, não especificamente o futebol, onde é um mercado de prognósticos, mas sim em questão de quantos escanteios, em questão de quantos laterais. E aí você começa a ver relações de pessoas, etc. Você começa a desconfiar. Mas tudo isso que eu estou falando aqui é com base em achismos que as pessoas estão tendo. Tá? Ninguém está cravando absolutamente nada. Porém, é minimamente suspeito do porquê que não estão levando para frente a resolução desse problema, né? Como, por exemplo, o erro do manuseio do VAR, dos árbitros. Claramente, os árbitros não sabem utilizar. Ou até sabem utilizar e você começa a ver que marca a linha de forma torta, como aconteceu outro dia no jogo do Vasco do Campeonato Carioca, uma linha completamente sem nexo, que ninguém entende como é que aquilo foi marcado, né? Mas para mim, dando de fato a minha opinião, nesse momento que a gente não tem prova alguma, que a gente só tem teorias paradas na internet, eu entendo que a maior culpa são dos dirigentes dos clubes. E não especificamente da CBF. E aqui eu vou dizer o porquê. Porque a CBF já é um órgão completamente falido que vive pela seleção brasileira, que não consegue organizar um campeonato. Isso é um fato. Então não dá pra gente ficar esperando muito de quem não pode fazer nada por nós. A CBF já mostrou que tem uma incapacidade muito grande de organização. Então, para mim, cabe aos clubes fazer uma forma diferente disso e de tornar o futebol brasileiro cada vez mais profissionalizado. Coisa que eles tiveram como oportunidade através das ligas que eles estavam tentando fazer, só que não está levando para frente. Aparentemente a Liga Forte União já vai ser desmanchada. A outra tal da Libra não sai do papel, ou seja, os próprios clubes não conseguem se unir ao ponto de tornar o futebol brasileiro mais atrativo, melhor tecnicamente, com melhor calendários e principalmente a profissionalização dos árbitros. Por quê? Porque os dirigentes só reclamam quando convém. Final de semana agora, teve um erro claro de arbitragem a favor do Palmeiras. Que foi marcado um pênalti que eu não marcaria em cima do Maurício contra o Atlético Mineiro. E você não viu o Abel Ferreira reclamando. Teve um erro a favor do Botafogo que não foi expulso o zagueiro Bastos. Ele era o último homem, ele deu um carrinho e acabou que ele não foi expulso, ele só recebeu o cartão amarelo. E você não viu o John Textor apresentando relatório, nem nada. Então fica muito difícil acreditar que realmente querem o bem do futebol brasileiro. E como eu falei, se isso está acontecendo há muito tempo, por que que não estão levando para frente? É comodismo, falta de entendimento sobre o assunto de fato, ou porque não querem? Porque fica cada vez mais difícil. Ou é ego. Como a gente já viu que as ligas não saem do papel por conta de valores. Por conta de que um vai receber muito mais que o outro, por conta de cota de televisão e defender os próprios interesses. Agora, se todo mundo se unisse de fato para poder tornar os árbitros cada vez mais profissionais, recebendo um salário, se dedicando para aquilo, não tendo funções secundárias
e profissões secundárias, né, teríamos com certeza um campeonato muito melhor. Agora, a resposta disso tudo é: eu prefiro acreditar que não estamos vivendo uma nova máfia do apito. Porém, no mínimo fica estranho do porquê que não estão tentando resolver esse problema. Por que não estão levando isso para frente? Com erros que acontecem todo o dia, toda rodada tem, no mínimo você vai ficar desconfiado. Eu quero saber o que você acha, tá? Quero que você deixe sua opinião. Será que isso tem alguma relação ou não? Será que tem uma galera viajando? Quem você acha que tá certo nisso? Deixa aqui a sua opinião, tá? Não esqueça de se inscrever no canal, deixa o seu like, tamo junto e até a próxima. Valeu!